2026 vai ser diferente. Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, eu vou parar com a pornografia, eu vou entrar na academia, eu vou botar o shape. Esse ano eu vou criar um canal no YouTube, esse ano eu vou aprender inglês. Olha, não me entenda mal, não tem nada de errado em fazer esses planos. A questão é que quantas vezes você já fez isso? Em alguma delas, esses planos realmente saíram do papel? Se a resposta é não, então esse vídeo é pra você. Recentemente eu li um livro chamado Coragem de Não Agradar, dos autores japoneses Shiro Kimiti e Fumitake Koga. Me perdoa aí pelo meu japonês elevado. Esse livro nos introduz a psicologia adleriana. Alfred Adler nos diz duras verdades quanto à nossa responsabilidade em relação à nossa própria vida. Final de ano a gente olha pra trás, vê tudo que a gente não fez e rapidamente achamos dezenas de motivos do porquê nada daquilo foi feito. Sem reconhecer que ainda que sim, haja muitos empecilhos no caminho, todos eles não passam de figurantes se comparado ao seu poder de decisão. Por pior que as pessoas sejam, é você quem decide se fica perto destas ou não. Por mais cheio que seja a sua rotina, é você quem tem que tomar as decisões difíceis de cortar certas coisas para dedicar mais tempo na leitura ou coisa do tipo. É você. Assim como está escrito no livro, enquanto você continuar usando de seus infortúnios para se sentir especial, você sempre precisará deles. E o que isso nos mostra é que o ser humano gosta do sofrimento. O sofrimento faz do ser humano especial. Se você sofre de infortúnios e se a vida te bate mais do que você aguenta, entre aspas, por pior que isso seja, é confortável pro ego, que você é importante o suficiente para ser o injustiçado da história, para ser o herói não reconhecido, sem perceber que todos nós, num filme, seríamos os figurantes que aparecem lá no fundo, e que até mesmo o protagonista do filme é só um figurante na visão do figurante lá atrás, pois o homem prefere antes ser odiado a ser indiferente. Você prefere viver no mundo do e se, sempre se escondendo nos porquês. Porquês esses que nunca têm relação com você. E que se não fossem essas coisas, você já seria um grande homem ou mulher. E assim como Clóvis de Barros Filho disse, você tem as dificuldades da vida que escolheu viver. Se você tivesse escolhido outro caminho, você viveria outras dificuldades pensando que se tivesse escolhido outro caminho, seria mais fácil. O caminho que você escolher, você vai viver todas as tristezas daquele caminho. Aí você vai ter a impressão que se tivesse escolhido outro caminho, não viveria essas tristezas. Claro que não, viveria outras tristezas. Porque você nunca vive as tristezas das vidas que não viveu. Você só vive as tristezas das vidas que escolheu para viver. Então há um erro de acreditar que se fosse diferente, estariam eliminadas as tristezas e haveria só alegria. É uma estupidez enorme. Esse livro nos apresenta a separação de tarefas. E já abre o livro mostrando que todo mundo tem sim a capacidade de mudar. E por mais bobo que pareça, depende 100% de você. Quanto aos seus objetivos, é pura e exclusivamente tarefa sua. Tarefa sua fazer. Agora, quanto ao resultados esses que muitas vezes não dependem da gente, não é tarefa nossa. Mesmo que seu objetivo dependa de outras coisas, como por exemplo, arranjar um emprego, a tarefa de o contratar não é sua. A sua tarefa é fazer o melhor possível para ser contratado. E com isso, quero dizer uma frase do estoicismo. Se algo não depende de você, não há por que se preocupar. E se depende de você, também não há com que se preocupar, visto que se a responsabilidade é sua, é só começar a agir. Fala, meus casca de bala. Então, eu esqueci de colocar isso no roteiro, mas aqui, vocês estão vendo esse cara aqui? O nome desse cara aqui é Epicteto. E ele tinha esse exato mesmo pensamento do Marco Aurélio, só que ele falou muito mais coisa do que só essas duas palavras aqui. A única questão, né, o porquê que eu queria colocar ele aqui, eu tinha esquecido de pôr no roteiro, é que ele era um escravo, né? Marco Aurélio era um imperador. Então, assim, você vê esse tipo de pensamento de um imperador a um escravo funciona igualmente. É isso. Podem voltar pro vídeo, galera. O problema é que o homem gosta de estar preso. Mas como já dizia Sartre, o homem está condenado a ser livre. Por causa dessa terrível condenação, buscamos gaiolas para entrar, para dizer que isso tirou nossa liberdade. Quando na realidade, foi você quem se prendeu dentro dessa gaiola. E olha, essa é pra você que já viu Black Clover. Mas essa história praticamente é a história da Vanessa. Ela ficou trancada por anos e anos dentro de uma gaiola, sempre desejando ir ver o mundo lá fora e pensando que se não fosse a bruxa rainha e aquela gaiola, ela estaria vivendo bem. Até que um dia o Yami chegou lá e libertou ela da gaiola. Mas o próprio Yami pergunta pra ela por que ela não saiu de lá, sendo que ela tinha força suficiente pra isso. O problema é que na nossa vida não tem um Yami pra fazer isso pela gente e tirar a gente desse transe que a gente estava vivendo.
É a gente que tem que tomar essa decisão de arrebentar essa gaiola. Mais uma vez, é confortável estar preso, pois preso você vê os limites. Porém, livre, você fica amedrontado, por ver que a liberdade não te dá paredes. E quando não se tem limites, se tem certeza. E com isso, é necessário ter a coragem de ser normal. E somente quando se entende que você não é nenhum mártir especial e que você não sofreu mais do que qualquer outra pessoa, que você entende a liberdade. E na academia, é tarefa sua. Crescer músculo também é. Depende totalmente de você. E você fazer os movimentos certos e comer as coisas certas. Depende da sua iniciativa de ir atrás dessas coisas. Se casar com alguém, não depende totalmente de você. Mas a parte de tentar conquistar a outra pessoa é sua. Quanto a aceitar, é dela. Quanto a isso, cabe um vídeo todo, mas cito Nietzsche aqui. Ele desprezava a ideia de que casal se completaria e entendia que você deve ser completo por si mesmo e casar-se não para se completar, e sim para somar. Quando se entende que você é completo e quando se vive essa completude, um não se torna 1000 vezes menos dolorido, ou às vezes, por mais absurdo que pareça, até mesmo indolor, pois você entende que a outra pessoa está assim como você, exercendo a sua liberdade. As coisas e as pessoas nos machucam tanto justamente porque colocamos ela em buracos do nosso ser, utilizando-as como algo que preenche esse buraco. E o problema de fazer isso é que ninguém está sob o nosso controle. Essas pessoas são corpos estranhos, não fazem parte da gente. A coragem de não agradar é ter a coragem de olhar no espelho e assumir que tudo que aconteceu até agora foi culpa sua. Por pior que fossem as situações, a escolha de ceder foi sua. Por maior que seja a tentação, a escolha final de ceder à pornografia foi sua. A escolha final é sempre sua. A psicologia adleriana basicamente não acredita em traumas e nada do tipo, pois não é as coisas que nos acontecem que dita quem somos, e sim como reagimos ao que nos acontece. Não é ouvir a palavra de Deus que te torna um cristão, e sim a sua iniciativa de começar a procurar e acreditar que te torna um cristão. Não é algum tipo de abuso que aconteceu com você que te faz uma pessoa traumatizada no futuro. Esses dias eu vi 2 vídeos do Semideus sobre civilizações perdidas e aqueles vídeos me fizeram pensar muito na minha vida. Pois com certeza haviam pessoas nessas civilizações que tinham planos, desejos e nunca os fizeram por medo de julgamento ou qualquer outra desculpa. E hoje, olhando para os poucos destroços que restaram para provar que aquele povo inteiro existiu, eu me espanto em pensar que deixo de fazer muita coisa por medo do que os outros vão pensar. E preguiça, sendo que, cara, 2 coisas. Você só vai viver uma vez e todas as coisas que te preocupam, sendo pessoas, condições, qualquer coisa, em 100 anos, muito provavelmente não vai mais existir. E se o futuro for tão brutal quanto foi para essas civilizações, só restará algumas poucas pedras que vão provar a existência da sua nação. O tempo é o mais justo dos juízes, pois ele equaliza todos os homens, do rei ao escravo, todos vão pro caixão. E em 1000 anos, do rei ao escravo, todos são esquecidos. Reinos inteiros, com reis que se consideravam deuses, hoje nem mesmo sabemos de sua existência, ou nem sequer seus nomes. Então, meu amigo que me acompanhou até aqui, perante a trivialidade da vida, tenha coragem de ser normal, abraçando a condenação da liberdade, e não deixe que sua preguiça mate sua vontade de potência, pois o seu 2026 é tarefa sua. Meu nome é Deschen, que Deus abençoe todos vocês.